meu querido, não pula o vídeo, calma, segura a onda, vitória do Mengão. Vamos ver aqui agora a imprensa de todo o Brasil, ESPN, Renato Maurício Prado, Fernando Gil, João Guilherme falando sobre essa vitória do Flamengo. A luz acabou na minha casa, rapaziada. Por isso que eu só tô postando dessa forma, meio atabalhoada, meio... mas para as próximas vezes já vai ser corrigido. Se inscreve no canal, o botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, meu camarada. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque isso é muito importante pro nosso crescimento. E vamos assistir aqui, Flamengo venceu, mas não convenceu. Mas venceu. E é isso que importa no clássico. Mas tem que jogar mais. Tem que jogar mais. Vamos assistir. Assiste até o final e não pula não. Vambora. Acho que acima de tudo foi um bom jogo no Maracanã, né, André? Como espetáculo de futebol, para quem acompanhou o jogo, um bom jogo. Foi sim, Paulo. Boa noite, quer dizer, daqui a pouco bom dia a todos. Tem as pessoas da noite, as do dia, né? Então já tá valendo. E aos que nos acompanham também, é claro. Mais uma vez um bom jogo. Os clássicos no Rio têm sido quando as equipes atuam com suas principais forças, né? O Flamengo recentemente venceu o Botafogo com um time que nem foi dirigido pelo Vitor Pereira. Mas os clássicos envolvendo Fluminense, Vasco, Flamengo têm sido bons jogos. Esse foi mais um deles. O resultado é muito importante para o Flamengo, evidentemente, não só no que diz respeito à situação das semifinais do estadual no Rio de Janeiro, mas porque recupera o Flamengo, por assim dizer, né? Numa noite em que as coisas começaram muito mal, o Fã Esportes pode ver aí o gol do Peck abrindo o placar no Maracanã, com uma assistência. A gente pode definir a participação do Rodrigo Caio como uma assistência para o jogador vascaíno. E aí nessa hora, 10 minutos, se não me engano, você fala, olha, o Flamengo está realmente numa situação, em termos de contexto de futebol, muito difícil. Mas ainda no primeiro tempo as coisas mudam muito, porque o De Arrascaeta faz um gol que é um absurdo de gol. E depois, antes do finalzinho, já nos últimos minutos da primeira parte, o Pedro, muito inteligente, consegue fazer o 2-1. E mesmo que o Vasco tenha buscado um empate no segundo tempo, o Fabrício Bruno deu esses números finais, a vitória por 3-2. Uma noite que começou ruim, complicada, indicando mais um resultado negativo, frustrante, decepcionante para o Flamengo do Vitor Pereira, acabou se transformando numa vitória que, se não recupera totalmente o time, recupera um pouco do ambiente que evidentemente vinha muito pesado. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Um abraço a você. Boa noite, André, Jean, Vitor, ao Fã de Esporte com a gente, que já um dia, como brincou o André. É interessante, eu tô com o André. O Flamengo precisava vencer, o Flamengo reverte minimamente, depende apenas de um empate no domingo, né? 6h10 da tarde, agora horário trocado, confirmado. Ele tira um pouco daquele peso, porque é pressão na porta do CT, protesto na porta da Gávea, você consegue limpar minimamente isso por alguns dias, 6 dias até o final da semana que vem. Cria minimamente, do ponto de vista ofensivo, algo mais interessante. Boa notícia, a grande notícia para mim, o torcedor do Flamengo hoje, é como jogou a Arrascaeta sempre um impasse, um ponto de interrogação desde a Copa do Mundo, se estava recuperado, se não estava, qual era a sua real condição física. Parece que ali, flutuando entre a linha de defesa do Vasco e a linha de meio campo do Vasco, não exatamente guardando uma posição, mas aproveitando quando espeta de um lado, quando balança, a bola sempre vai sobrando ali no espaço onde ele inteligentemente se posiciona. Produz, faz um golaço, produz, consegue municiar, é uma grande notícia, venceu. Mas ponto. Flamengo, que deu muito peso a esse estadual, a gente falava isso aqui semana passada, tem o que comemorar porque é um clássico, porque evita mais alguma coisa ali que poderia ser rotulada como vexame, aquele velho debate, o treinador tem que sair, não tem que sair, mas ainda é muito pouco para o time que é campeão continental, para o time que é campeão da Copa do Brasil, para o maior orçamento do futebol sul-americano, para o melhor elenco do futebol brasileiro, ainda é muito pouco. Falha muito defensivamente. Quando você pega um Vasco em reconstrução, que hoje sai lamentando que poderia sim empatar esse jogo, se não entregasse 2 gols ali, capaz de entregar uma defesa, entrega outra ali no cruzamento, poderia quem sabe até vencer, iniciou o jogo vencendo. Então essa realidade está longe de ser a que se adequa ao que a gente fala de Flamengo, ou de futebol. Então é muito interessante você reverter um momento, mas é muito pouco você pensar que um jogo de ida de uma semifinal de campeonato estadual paute o momento do Flamengo. O Flamengo é aquele time que pretende ter voos muito maiores, você fala de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, ele está precisando se escorar em mata-mata de Campeonato Carioca, porque ele caiu nessa situação. Então, dentro dessa situação, importante a vitória.
Mas tem muita coisa a ser observada que não funciona ainda especificamente do ponto de vista defensivo nesse Flamengo. Sofre muito. O vacilo no gol do Peck, o vacilo no gol do Alex Teixeira, as bolas que vacila e quase cede o empate para o Vasco. Mas eu acho que, de momento, agora, acabou o apito final, o Flamengo minimamente respira com o Vitor Pereira, acho que pela primeira vez em algumas semanas. É por aí, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É por aí, claro. Eu acho que assim, é claro que o contexto fez com que o jogo e o campeonato estadual virasse mais importante para o Flamengo, e dentro desse contexto, não tem jeito, a gente cai meio no clichê de que o importante era o resultado, o importante era conseguir reverter a vantagem do Vasco, e o Flamengo conseguiu reverter essa vantagem. O Flamengo vai jogar por um empate no jogo de volta. O Flamengo que tem mais time, que tem mais elenco, que tem tudo aquilo que a gente sempre disse que ele tinha, mas que não tem conseguido reverter em qualidade dentro de campo. Hoje conseguiu? Tô com o Pedro, também não acho que muito. Aliás, eu acho que o jogo, você até falou, o jogo foi bom. O jogo foi divertido, na verdade. O jogo foi mais divertido do que bom, porque se você avaliar bem, dos 5 gols, 4 nascem em falhas. E falhas pesadas, assim, umas mais, outras menos, mas se você tirar o golaço do Arrascaeta, que foi... Estou de acordo, o grande nome do jogo, e para o Flamengo é muito importante, né, ver o Arrascaeta de novo jogando o que jogou, mas se você tirar o gol do Arrascaeta, você vai ver uma partida em que os gols saíram todos eles de falhas, umas muito bizarras, outras menos, mas todos eles de falhas. Então acho que não foi uma grande partida do ponto de vista técnico e tático, não acho que tenha sido, mas foi um jogo divertido, foi para o Flamengo um jogo importante pelo resultado. E acho que tem indicações aí que a gente vai poder falar mais pra frente em relação a que o Vitor Pereira parece encarar como a melhor maneira de jogar com esse Flamengo, né? Agora que a coisa estava apertando, essa convicção dele que ele já tinha antes de chegar no Flamengo, de que ele precisava fechar pelos lados, eu acho que é uma convicção que ele tem. Conseguiu com 3 zagueiros e 2 alas? Acho que menos do que deveria jogando com esse sistema. JG e o Vitor Pereira, mexeu certo. Colocar o Matheus França ali na ala direita, achei meio esquisito. Botou o Matheus Gonçalves muito no final do jogo e o garoto deu mole, né? Porque acabou sendo expulso. Não foi bem o Matheus Gonçalves no pouquíssimo tempo que ele ficou em campo. O Vidal não foi bem no jogo, o Vidal não fez uma boa partida, e o Arrascaeta foi o melhor em campo. Arrascaeta foi o melhor em campo, voltando a jogar uma partida no nível do Arrascaeta que a gente está acostumado a ver, decidindo o jogo. Fez mais um golaço na sua carreira, e que golaço do Arrascaeta. Deu passe para o Fabrício Bruno fazer o gol de cabeça. Uma atuação espetacular, o Arrascaeta, sem dúvida, o melhor em campo. O Vasco da Gama aproveitou as falhas da defesa do Flamengo, né? Mesmo tendo ali 3 zagueiros, mesmo com Fabrício Bruno e Pablo tendo jogado uma boa partida, mas o Rodrigo Caio não fez um bom jogo, mas coletivamente a defesa do Flamengo não se encontrou com os 3 zagueiros e falhou muito. O Rodrigo Caio foi muito mal no gol do Peck, depois ninguém acompanhou a entrada do Alex Teixeira no segundo gol do Vasco da Gama, e o Capazo, zagueiro generoso, foi amigão, deu a bola no pé de quem? Dele. Foi lá e cravou, conferiu, entregando um gol para o Flamengo. Então o Rodrigo Caio e o Capazo foram aí responsáveis por gols no jogo, não foram bem esses 2 zagueiros na partida, e o sistema defensivo do Flamengo não esteve bem. O Vasco da Gama marcou muito, coletivamente muito forte, muito empenhado. Agora, quando você precisa de qualidade para criar lances, criar jogadas, aí você vê a diferença do time do Flamengo para o time do Vasco. O Flamengo, mesmo não tendo feito um grande jogo, mas o Flamengo tem muita qualidade individual. Então a bola cai no pé de um Arrascaeta, de um Pedro, né? E as coisas começam a fluir. O Vidal foi muito mal? O Gabigol foi muito mal. O Gabriel, nossa senhora, que momento terrível da carreira do Gabigol.
extraordinário atacante, histórico atacante com a camisa do Flamengo, jogador de gols em finais históricas, mas ele está muito mal. E esse posicionamento do Gabigol, voltando muito para receber a bola e para armar o jogo, não é a dele. O Gabigol, ele expõe as suas limitações técnicas quando ele sai muito da área para tentar armar o jogo. Não é a dele. Gabigol tem que ficar perto da área. Gabigol tem que ficar dentro da área. Gabigol tem que se mexer lá no ataque, numa faixa adiante. Ele está muito recuado. Não é a dele. O Gabigol não tem qualidade para ser meia, para armar jogo. Ele tem qualidade para decidir jogos com gols importantes e ele faz boas movimentações no ataque. Mas ele está vindo muito no meio campo. Não é a dele. E acaba atrapalhando o futebol dele e acaba atrapalhando o time do Flamengo fazendo isso. Gabigol de meia não dá, não é a dele. E mostra que ele tem algumas limitações, né? Ele não tem recurso para criar essas jogadas. Agora, é um jogador que lá na frente, mais perto da área, com as movimentações que ele faz, ele é um cara muito perigoso e decisivo, embora esteja numa fase horrorosa. O Gabigol não está jogando absolutamente nada. Concorda comigo? O Flamengo do Vitor Pereira ainda não encaixou. O Vitor Pereira não conseguiu ainda fazer o time do Flamengo ter um padrão de jogo. E hoje foi uma atuação que não foi boa do Flamengo. O Flamengo ganhou na raça, o Flamengo ganhou na vontade, o Flamengo ganhou na qualidade técnica, o Flamengo é melhor do que o time do Vasco da Gama, mas mesmo assim continuam os problemas defensivos que cederam oportunidades para que o Vasco da Gama fizesse 2 gols no Flamengo. A partida do Flamengo não foi boa. A vitória foi muito boa, muito importante. Mas principalmente a parte defensiva do Flamengo deixando muito a desejar. Mateuzinho não fez um bom jogo, falhou muito. Rodrigo Caio falhou muito. Vidal, mal no jogo, na proteção, a defesa, dando suporte ali com o Thiago Maia, falhou muitos passes, perdeu muitas bolas, inclusive a que originou o segundo gol do Vasco da Gama, foi um vacilo do Vidal, que visivelmente mostra, embora tenha uma qualidade técnica excelente, o Vidal mostra que realmente está já mais para uma parte final da carreira e ele colabora com o time quando tem a bola no pé. Porque ele sabe tudo, ele tem uma visão de jogo, ele vira o jogo, ele cadencia o jogo. Agora, ele está muito cansado. E quando ele ficou cansado, ele errou passes que não costuma errar e ele perdeu bolas que criaram situações para o Vasco da Gama. Então, o Vidal, que vinha jogando bem, teve uma queda de produção, principalmente no aspecto físico, e ele hoje foi muito mal na partida do Maracanã. Mas eu queria perguntar a vocês, alguém ficou plenamente satisfeito com o jogo? O resultado, acho que sim. Ter virado foi importante. Afinal de contas, o Flamengo agora, ele tem a vantagem, né? O Flamengo agora, ele pode empatar e o Vasco, até então, jogava por 2 resultados iguais. Por exemplo, 2 empates. Continua jogando por 2 resultados iguais. Se o Vasco vencer no próximo domingo, o Flamengo está fora. O Vasco não precisa nem fazer. O Flamengo ganhou de 3-2, então a diferença de um gol só. Se o Vasco meter 1-0, classifica o Vasco. Mas, de qualquer maneira, foi um bom resultado, vamos assim dizer, né? Porque o empate teria sido catastrófico. A derrota, então, nem se fala, né? Quando saiu o primeiro gol do Vasco, cara, eu digo, ai. A vaga, a coisa vai para o brejo, né? Mas eu resumo muito bem isso aqui, ó, como diz o Pedro Catalino, vencemos apesar do Vitor Pereira. É exatamente isso. Eu acho que o Flamengo venceu apesar do Vitor Pereira. Eu não vejo, gente, nenhuma evolução nesse time do Flamengo, gente. Vocês me desculpem, mas eu não vejo.
Eu não vejo evolução nenhuma. Deixa eu botar aqui que já entrou um superchat do Eduardo. Obrigado, Eduardo Gadotti. RMP, nesse maldito esquema de 3 zagueiros, não seria melhor Thiago Maia nesses 3, no meio Gerson e Everton Ribeiro, e na frente atacante os pontas? Olha, Eduardo, concordo com você. Se for para jogar 3 zagueiros de qualquer maneira, esse teu esquema é muito melhor do que o Vitor Pereira está usando. Mas eu não gosto de 3 zagueiros. O Flamengo, historicamente, nunca jogou em 3 zagueiros. Então, ele fica teimando. Se dissesse, não, olha, jogou com 3 zagueiros, mas olha só como é que o Flamengo não sofreu perigo. Olha só como é que ganhou todas as disputas. Olha só como é que está rendendo. Não é o caso, cara. Não é o caso. Muito pelo contrário. Que pelada, diz o Eduardo Gatê. Nos rebaixamos ao nível do Vasco. Foi uma pelada mesmo. Foi uma pelada. Foi importante ganhar, mas não dá para dizer que foi um grande jogo. Gente, sabe o que eu acho que aconteceu? Boa, Evandro. Ganhamos do Vasco e do Vitor Pereira. Boa, muito boa. Olha o Lorde do Abismo aqui. Lorde do Abismo, olha o Volta Redonda, Lorde do Abismo. Tem coisas estranhas nos clubes, como o Vasco peidar para... Agora, o time do Flamengo não tem um esquema. A verdade é essa. Vamos falar com todas as letras. Não tem um esquema. O time do Flamengo é um caos. A saída de bola do Flamengo com aqueles 3 zagueiros é uma das coisas mais medíocres que eu já vi recentemente no Flamengo. Os 3 ficam tocando bola para o lado, para trás, para o Santos. Tá? O volante que deveria vir buscar, eles hoje entregaram para o Vidal, que é um ex-jogador em atividade. O futebol tem 2 alas abertos, que não vão à linha de fundo. Conta nos dedos da mão quantas vezes o Ayrton Lucas foi à linha de fundo hoje. E o Mateuzinho, quando chega, cruza mal. Então, que raio de esquema é esse, gente? Me respondam, que raio de esquema é esse? Os jogadores estão nitidamente desconfortáveis com esse esquema do Vitor Pereira. Nitidamente desconfortáveis. Não quer dizer que eles não gostam do Vitor Pereira, ou que estão jogando, mas não. Eles não são jogadores com as características para fazer isso que o Vitor Pereira quer. Simples assim. Gente, é rigorosamente a mesma maneira de jogar do Paulo Sousa. A mesma maneira de jogar do Paulo Sousa. Que não deu certo. Por que vai dar certo agora? Foi na raça, foi no coração, foi do jeito que deu. É assim que tem que ser, porque realmente estamos desprovidos de estratégias que, de fato, possam nos levar a um jogo com mais tranquilidade e exercer a nossa superioridade. Não vou dizer a você, companheiro Alexei Sullivan, que tenha sido na sorte. Foi na raça, foi no coração, foi do jeito que deu, como eu falei para vocês, num jogo onde, sinceramente, qualquer equipe podia ter vencido. Ou o Vasco, ou o Flamengo. Engana-se aquele que o Flamengo produziu algo que realmente fosse digno de elogios. Não. Salvo a raça, salvo a habilidade dos nossos jogadores. E algumas lições, realmente, eu acho que o Vitor Pereira, se não fosse tão vaidoso, poderia extrair desse jogo. Algumas lições importantes. Companheiro Tom Orsay está aqui, individualidade venceu. Pois é, aí você aí, companheiro, que vai dizer o seguinte, caramba, nós ganhamos o jogo e você está reclamando? Não estou reclamando, comemorei pra caramba. Tá aí, né, rapaziada? Fernando Gil dando a visão dele, Renato Maurício Prado dando a visão dele, João Guilherme, programa da ESPN, o compilado geral aí pra vocês, né? Eu tô satisfeito com a vitória também, tá, gente? Agora, tem que melhorar, principalmente a defesa. Não tem como o time do Flamengo jogar com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas que quase mal sobem e tomar tantos gols. Principalmente gols de contra-ataque. O Flamengo, quando tá marcando alto, parece que defende melhor do que quando tem que abaixar as linhas. E isso não pode acontecer. Porque o Flamengo está jogando com 3 zagueiros e 2 volantes, gente. Isso tem que ser corrigido imediatamente. Foi o que o Renato falou. O empate no próximo jogo é do Flamengo, mas uma vitória simples do Vasco elimina o Flamengo. Então tem que estar de olho nisso. A frase do Michael Jordan, Phil Jackson, da NBA,
ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Não adianta. Só se o Flamengo fizer 10 gols, tomar 9. Todo jogo fizer 3, tomar 2, tá bom. Mas não é todo jogo que vai meter 3 gols. Ainda mais hoje, que o Vasco deu mole pra caramba. Pedro tomou a bola lá. O Flamengo fez o gol de bola parada. Tem que ser corrigido isso. O mais rápido possível. Se inscreve no canal, assina o sininho da notificação, amassa o like. Tamo junto, saudações Brunegro.